Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Caríssimo Padre Júlio, queridos irmãos e irmãs, como ouvimos nas leituras apenas anunciadas, a Páscoa antiga chegou à sua plenitude. Não mais animais serão sacrificados. Agora é o próprio Deus que se faz cordeiro imolado. É Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a urgência da primeira Páscoa continua. É urgente que nos encontremos com este Deus amor, que imolou-se por nós, que entregou a sua vida por nós. Reconhecê-lo, porque Ele é o nosso Deus Salvador. Como a antiga Páscoa era para a libertação do povo, a nova Páscoa para que nós o alcançássemos e para que Ele nos alcançasse, alimentar-nos de Deus. É a Eucaristia. Não renunciemos a tamanha graça. E nesta quinta-feira abrimos o Tríduo Pascal e atualizamos na liturgia os mistérios centrais da nossa fé. Celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, 3 momentos pedagógicos e mistagógicos. Mistagógico, que diz respeito ao mistério. 3 momentos que se completam. É uma única celebração, de hoje até a Páscoa. Rogo a todos, deixemo-nos tocar pelo mistério que salva. E são 3 os elementos da celebração da liturgia da Ceia do Senhor: a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, o rito do lava-pés, o mandamento maior, a proposta do Mestre, meu irmão e minha irmã, ontem e hoje: quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. E rezemos, como eu já pedi no início da celebração, rezemos em especial pelos nossos sacerdotes e pelos nossos diáconos, também pelos seminaristas e pelos vocacionados. Sejamos agradecidos aos zelosos padres que temos. Ajudem-nos com a sua oração a pedir a graça da fidelidade e da perseverança em nosso ministério. Ouvimos o Evangelho de João, narrando o gesto do lava-pés. E é interessante, falando sobre o lava-pés, ele fala da Eucaristia, porque fala dos seus elementos fundamentais: agradecer, oferecer e compartilhar. Referências então evidentes à vida doada por Jesus, que exatamente atualizamos no sacramento do pão. O lava-pés, meu irmão e minha irmã, e a Eucaristia guardam uma profunda sintonia. O lava-pés é símbolo da Páscoa de Jesus. E a Eucaristia é atualização,
no hoje da nossa história, da sua Páscoa, da sua morte e ressurreição. Ambos os gestos testemunham que o amor divino, apesar de traído, nunca desiste de amar. E a pergunta decisiva de Jesus: compreendeis o que acabo de fazer? Deveis fazer a mesma coisa que eu fiz. Meu irmão, minha irmã, esta é a ordem dada aos discípulos da primeira hora e a nós, para todo o sempre. Fazer o mesmo que Jesus fez. E não é simplesmente para cingir-se de uma toalha e lavar os pés. É um gesto simbólico. É mais do que isso. É assumir com o Senhor Jesus a cruz, até as últimas consequências. Isto é se fazer discípulo, discípula. É a ordem de Jesus. É o que Ele nos chama a fazer. E nós aqui estamos para nos fortalecermos nele, a fim de sermos fiéis a este mandato que Ele dá a todo aquele que é cristão, seguidor do Cristo. E tudo acontece quando o mestre reúne os seus amigos para com eles celebrar a Páscoa. Reúne os seus amigos. Você é amigo de Jesus, reunido hoje para celebrar com Ele a mesma Páscoa. Jesus tomou o pão, tomou o vinho para apresentá-los como sacramento do seu corpo e do seu sangue. E dessa maneira Ele quis fortalecer os discípulos na fé. O mesmo, meu irmão e minha irmã, Ele quer para nós em cada Eucaristia celebrada. Celebrar com Ele, comungá-lo, entrar em comunhão com Deus, é se fortalecer. Como viver a nossa fé sem nos alimentarmos de Deus, da sua palavra e do pão partilhado na vida em comunidade? Nenhuma fé se sustenta sem esta força. Lava-pés, Eucaristia, acolhamos a lógica de Deus. A lógica de Deus é a gratuidade. E quem quiser conservar a vida, vai perdê-la. Ou seja, quem não se doa não ama. Quem não ama não partilha. Quem não partilha não multiplica. Quem não multiplica não é fecundo, mas estéril. Não vive e não produz frutos de vida. É na doação. Aprendamos a lição do altar. É na doação que a vida acontece. No egoísmo, a vida desbota e acaba. Então, nesta noite, uma vez mais, e graças a Deus, o pão e o vinho serão servidos. Mais uma vez. Tomai e bebei. Tomai e comei. Não deixe passar o momento da graça. O cristão não pode viver carente do pão da vida, do pão do céu, que dá justamente vigor ao pobre, ao fraco, ao pecador. Alimentemo-nos de Deus. E alimentados pela vida divina, teremos força para nos cingirmos com a toalha da humildade. Então sim, porque não é mérito nosso, nem esforço nosso, é graça. Se alimentados pela força divina, seremos servidores.
Então seremos verdadeiros discípulos e discípulas. E teremos coragem de tomar a cruz, sendo testemunhas convincentes daquele que por nós todos deu a sua vida. Aqui e agora, atualizando a lição do Mestre, que brota do altar da Eucaristia, aprendamos a lição. Me permitam, acolhamos a proposta da campanha da fraternidade deste ano, sensíveis à realidade da precarização da moradia no Brasil. Não é para servirmos. Afinal, o déficit habitacional, segundo pesquisa, atinge a absurda cifra de 6 milhões de famílias que não têm onde morar. E meu irmão, minha irmã, teto, terra e trabalho são necessidades sagradas. A falta de moradia digna é segregadora, é excludente. É disso que a Igreja do Brasil nos disse durante a campanha da fraternidade, reclamando de todos nós gestos concretos de conversão. Se alimentados por Deus, saberemos ser irmãos e irmãs uns dos outros, porque moradia digna é sim desafio à fraternidade cristã. E por fim, façamos nossa essa simples oração e a concretizemos em nossas vidas. Rezem assim, repetindo comigo as palavras: Senhor, que eu me deixe amar por Ti. Senhor, que eu Te ame e faça, através do meu testemunho, que outros Te amem também. Que assim seja. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho